Bem-vindo ao canal. Se você está assistindo esse vídeo agora, saiba que está prestes a conhecer histórias verídicas de caminhoneiros que vivenciaram ao impossível pelas estradas brasileiras. Histórias que vão mexer com você. Histórias que vão ficar na sua mente durante noites de insônia. E se você não curtir esse vídeo, saiba que entidades sobrenaturais que habitam essas rodas noturnas podem decidir visitá-lo em seus sonhos. Mas antes de começarmos, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais relatos que vão arrepiar sua espinha. Agora, vamos à primeira história. O caminhão invisível de Marcelo. Marcelo era caminhoneiro há 15 anos, conhecia cada curva das estradas brasileiras como ninguém. Naquela noite específica, dirigia pela estrada entre Goiás e Mato Grosso, com uma encomenda urgente. A rodovia estava deserta, absolutamente deserta. Apenas o ronco incessante do motor quebrava o silêncio pesado da madrugada. O relógio do painel marcava 2h40 quando a neblina começou a engolir a rodovia, fazendo com que a visibilidade caísse drasticamente. Algo naquela noite parecia diferente, muito diferente. Um arrepio estranho percorreu a espinha de Marcelo. Aquele tipo de sensação que seus instintos veteranos de caminhoneiro nunca ignoravam. Mas desta vez, ele decidiu seguir viagem mesmo assim. Foi exatamente quando viu pela primeira vez uma silhueta parada completamente imóvel no acostamento. Marcelo reduziu a velocidade, pensando ser alguém precisando de ajuda, algum motorista desavisado que havia parado. Mas quando se aproximou, a figura simplesmente desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse existido. Seu coração começou a bater mais rápido, muito mais rápido. Talvez fosse apenas cansaço, pensou Marcelo, tentando se acalmar. Mas quando olhou no retrovisor lateral, a figura estava lá novamente. Desta vez, porém, corria atrás do caminhão em uma velocidade absolutamente impossível para um ser humano. Marcelo pisou fundo no acelerador, sentindo o suor frio escorrer pela testa e pelas costas. O velocímetro marcava 90 km por hora, mas aquela coisa continuava correndo ao lado da cabine, sem nenhum sinal de cansaço. O rádio começou a chiar. Uma voz horrível, completamente distorcida, atravessou a estática. Sussurros que pareciam chamar seu nome repetidamente. Marcelo desligou o rádio com um soco nervoso no painel. Mas os sussurros continuaram. Continuaram vindo de dentro da cabine, como se emergissem das sombras do próprio ar. As janelas embaçaram por dentro, apesar do ar-condicionado estar desligado há horas. Com a manga da camiseta, Marcelo tentou limpar o vidro e viu algo que o fez seu sangue gelar. Marcas de mãos pequenas apareciam no vidro, como se crianças estivessem tentando desesperadamente entrar. Mas ele estava a 100 km por hora, completamente sozinho. O caminhão começou a perder potência. O motor engasgava, falhava, como se alguém estivesse estrangulando o combustível. Mas o tanque estava cheio. Os faróis piscavam em padrões estranhos e cadenciados. Estava completamente sozinho na estrada há quilômetros. Mas agora podia ver luzes ao longe. Muitas luzes formando um círculo perfeito ao redor da rodovia. O caminhão parou completamente. Todos os sistemas elétricos falharam de uma vez. Escuridão total envolveu a cabine. Marcelo pegou a lanterna do porta-luvas com as mãos tremendo incontrolavelmente. A bateria estava fraca, produzindo apenas uma luz amarelada e fraca. Quando iluminou a estrada à frente, seu sangue gelou dentro de suas veias. Centenas de figuras cercavam completamente o caminhão. Pessoas, ou algo que já foram pessoas, com olhos completamente vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Aproximavam-se lentamente em sincronia perfeita absoluta, como se compartilhassem uma única consciência. Marcelo trancou todas as portas com desespero, mas algo lhe dizia que nenhuma tranca adiantaria. As figuras batiam no caminhão cada vez mais forte. O metal começava a ceder sob a pressão. Gritou pedindo ajuda, pedindo por Deus, mas sua voz foi completamente engolida pelo coro de gemidos angustiados. Uma criatura pressionou seu rosto contra a janela frontal.
olhos completamente brancos e uma língua negra e bifurcada pressionando contra o vidro. Marcelo fechou os olhos e rezou todas as orações que conhecia. O barulho parou. Silêncio absoluto e perturbador. Quando Marcelo abriu os olhos, estava amanhecendo. Acordou na cabine estacionado em um posto de gasolina a 200 quilômetros de onde lembrava estar, sem nenhuma memória de como havia chegado ali. O frentista que o encontrou disse que ele dormia na cabine há horas. O odômetro marcava 400 quilômetros a mais. Até hoje, Marcelo não dirige à noite. Quando passa pela estrada entre Goiás e Mato Grosso, mesmo durante o dia, acelera sem olhar para o acostamento. Porque pelo canto do olho, ele ainda vê aquelas figuras paradas, esperando silenciosamente por outro caminhoneiro desavisado que ouse cruzar seu território nas horas mortas da madrugada. Se você chegou até aqui sem pausar o vídeo, parabéns, você tem coragem. Mas agora vem a pergunta: você vai curtir esse vídeo? Porque os caminhoneiros que não respeitam os sinais do sobrenatural desaparecem nas estradas. E você, vai correr esse risco? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para proteger sua alma. Porque a próxima história é ainda mais assustadora. A parada forçada. Paulo dirigia caminhão há 22 anos. Conhecia cada asfalto, cada curva, cada racha perigosa das rodovias que ligavam São Paulo a Minas Gerais. Naquela madrugada de terça-feira, levava uma carga de alimentos para Belo Horizonte. Era uma rota rotineira que Paulo fazia pelo menos 2 vezes por mês. O clima estava estranho. As nuvens carregadas formavam formas perturbadoras no céu. Por volta das 3 da manhã, quando passava pela região de Divinópolis, Paulo começou a notar algo anômalo. As estradas estavam desertas, completamente desertas. Nenhum carro em ambas as direções. Nenhuma luz de outro veículo no horizonte. Apenas a escuridão absoluta e a chuva começando a cair torrencialmente. Paulo ligou o rádio para ouvir as notícias da madrugada, mas o que encontrou foi apenas estática. Estática constante e perturbadora. Foi então que viu a figura de uma mulher em pé na pista, bem no meio da rodovia. Estava completamente imóvel, de costas para o caminhão, usando um vestido branco que já havia estado branco dias atrás. Paulo freou bruscamente, as rodas derrapando no asfalto molhado. A mulher não se moveu, não virou para olhar. Apenas permaneceu parada. Paulo desceu da cabine com cautela, chamando pela mulher. Quando se aproximou mais, conseguiu ver detalhes. A pele dela era pálida, anormalmente pálida. O cabelo comprido e escuro pendia entre seus ombros. Mas quando Paulo ficou a apenas 5 metros dela, a mulher virou lentamente. Seu rosto era inexpressivo. Os olhos em branco total e de sua boca escorria um líquido espesso e negro. Paulo recuou horrorizado. A mulher começou a caminhar em sua direção com passos lentos e mecânicos. Paulo correu de volta para o caminhão, ligou o motor e acelerou. No retrovisor, ele viu a mulher de pé na estrada, ainda a observar enquanto se afastava. Minutos depois, quando passava por uma curva, Paulo viu algo que o fez o pé sair do acelerador. Havia outras figuras à beira da rodovia. Dezenas delas. Mulheres, homens e crianças, todos com o mesmo aspecto cadavérico. Todos de branco ou vestindo roupas decompostas. Todos viram o caminhão passar e começaram a caminhar lentamente em sua direção, convergindo para na estrada. Paulo pisou fundo no acelerador, seu coração batendo vilmente. A visibilidade era péssima. A chuva caía em cortinas densas, mas ele seguia em frente desesperadamente. De repente, uma daquelas figuras pulou para a frente do caminhão. Paulo não conseguiu frear a tempo. Sentiu o impacto, um baque surdo e terrível. Seu estômago se revirou. Ele havia atropelado alguém. Olhou pelo retrovisor e viu o corpo se levantar lentamente e começar a caminhar novamente atrás do caminhão, intacto, intocável. As rodas do caminhão começaram a derrapar. Paulo perdeu o controle por segundos antes de conseguir recuperá-lo. Mas agora havia figuras em ambos os lados da rodovia, aparecendo na chuva densa como fantasmas. Algumas delas pulavam para a frente do caminhão, algumas gritavam com vozes distorcidas.
Paulo ouviu batidas violentas na carroceria. As criaturas tentavam subir no caminhão. A cabine começava a balançar com o peso delas no teto. Uma mão entrou pela janela lateral que ele havia esquecido de trancar. Uma mão de pele fria e úmida tentava alcançar sua garganta. Paulo gritou e empurrou aquela mão com toda a força que tinha. A criatura caiu, mas outras já escalavam. O caminhão saiu da estrada, capotou uma vez e caiu num barranco. Tudo foi escuridão. Paulo acordou pendurado de cabeça para baixo pela cinta de segurança. A cabine estava em silêncio. Havia sangue na janela do para-brisa, mas não era seu. Lentamente, com dificuldade, conseguiu se soltar e sair do caminhão. Fora da cabine, apenas neblina e silêncio. Nenhuma das criaturas era visível. Nenhum som além do vento. Paulo andou pela estrada durante o que pareceu horas até que um motorista de ônibus o encontrou. O condutor disse que Paulo estava em uma região onde o acidente havia acontecido 3 anos atrás. Um ônibus de peregrinos havia capotado ali, matando 42 pessoas. Desde então, motoristas relatavam avistamentos estranhos naquele trecho. Ninguém sabe o que realmente aconteceu com Paulo naquela noite. Ele não fala sobre o assunto. Apenas evita aquele trecho da rodovia a todo custo. E quando é forçado a passar por lá, tira o pé do acelerador, porque sente aqueles olhos vazios observando do escuro, esperando por outra vítima. Você está ainda aqui? Você realmente é corajoso, mas deixe-me avisar. Se você fechar esse vídeo agora sem curtir, esses espíritos das rodovias vão saber. Eles vão saber seu nome e podem aparecer em seus sonhos. Então faça o certo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para proteger sua alma. Porque a próxima história é a mais perturbadora de todas. O pedágio da meia-noite. Fernando era um caminhoneiro de 38 anos. Rodava a rodovia BR-116 desde os 20. Conhecia cada quilômetro dessa estrada com a palma de sua mão. Conhecia cada posto de parada, cada curva perigosa, cada truque para escapar de assaltantes. Mas havia algo que Fernando nunca tinha vivenciado em 18 anos de profissão. Naquela quinta-feira, um colega seu desapareceu misteriosamente. Sérgio, um caminhoneiro experiente que tinha 13 anos de estrada, simplesmente deixou de responder no rádio. Sua carga foi encontrada abandonada em um leito de estrada, mas Sérgio nunca apareceu. Quando Fernando ouviu a notícia, um frio estranho percorreu seu corpo. 7 caminhoneiros desaparecidos no mesmo mês, sempre na mesma região, sempre na mesma hora, entre meia-noite e 3 da manhã. Fernando não tinha escolha. Precisava fazer uma entrega na região naquela noite. Ninguém mais queria aceitar o trabalho. Fernando saiu do terminal às 10 da noite, calculando chegar ao destino antes das 3 da manhã. Dirigiu com cautela, o rádio ligado, tentando se manter acordado com café. Conforme a noite avançava, o tráfego diminuiu. Passou meia-noite. O caminhão estava praticamente sozinho na estrada. Às 1 da manhã, Fernando avistou uma estrutura à frente, um pedágio. Mas Fernando tinha certeza de que aquele trecho não tinha pedágio. Ele conhecia a rodovia. Piscou os olhos. O pedágio continuava ali, perfeitamente visível. Havia uma cabine com vidro fosco e uma barra vermelha e branca bloqueando a pista. Fernando aproximou-se lentamente. Havia algo profundamente errado com aquele lugar. As luzes ao redor do pedágio piscavam em um padrão irregular. A barra parecia feita de algo que não era metal. Fernando freou completamente e desceu da cabine. Um homem saiu da cabine do pedágio, alto demais. As proporções do seu corpo estavam ligeiramente erradas. Os braços muito compridos, a cabeça muito grande. Quando olhou para Fernando, o caminhoneiro sentiu seu coração quase parar. Os olhos daquele ser não tinham íris, apenas branco leitoso. O homem estendeu a mão como se pedisse um pedágio. Fernando, em pânico, voltou correndo para o caminhão. Entrou na cabine e acelerou. A barra vermelha se abriu magicamente. Fernando correu direto através do pedágio. No retrovisor, viu o homem parado, observando-o desaparecer. Mas o que o assustou ainda mais
foi ver outros 2 seres idênticos saírem da cabine do pedágio. Eles começaram a correr. Correr tão rápido quanto o caminhão viajava. Fernando acelerou ainda mais. O caminhão atingiu 110 km por hora. Os seres continuavam correndo ao lado dele, seus corpos se movimentando de forma antinatural, articulações dobrando em ângulos impossíveis. Fernando ouvia batidas na lateral da cabine. Os seres tentavam abrir a porta. O pânico tomou conta de Fernando completamente. Ele acelerou novamente, atingindo 120 km. O caminhão começou a balançar perigosamente. De repente, Fernando viu uma curva perigosa aproximando-se. Ele deveria frear, mas os seres ainda estavam lá, tentando entrar na cabine. Fernando não freou. O caminhão entrou em derrapagem. O asfalto se converteu em terra vermelha. O veículo rodou diversas vezes. Fernando perdeu consciência durante o capotar. Fernando acordou deitado na beira da estrada. O caminhão havia capotado completamente. Lentamente, dolorosamente, conseguiu se arrastar para fora dos escombros. Seu corpo doía em vários lugares, mas nada parecia quebrado. Chamou por ajuda. Um motorista de ônibus parou e correu para ajudá-lo. O motorista chamou a polícia e uma ambulância. Mas quando Fernando olhou para a estrada, notou algo perturbador. Não havia nenhum pedágio nos arredores, nenhuma cabine, nenhum vestígio de que aquele pedágio tinha existido. Fernando foi levado ao hospital. Os médicos não encontraram nada fisicamente errado com ele, além de alguns arranhões. Psicologicamente, porém, Fernando nunca foi o mesmo. Ele desistiu de dirigir à noite, abandonou a profissão meses depois. E em uma rara entrevista para um documentário sobre rodovias assombradas, Fernando revelou a verdade. Aquele pedágio ainda está lá. Ele existe em outra dimensão, em outra realidade que se sobrepõe à nossa apenas entre meia-noite e 3 da madrugada. E todos os 7 caminhoneiros que desapareceram, eles nunca saíram daquele pedágio. Eles ainda estão lá, presos naquele lugar, pagando um pedágio que nenhum vivo consegue compreender. Se você chegou até o final desse vídeo, você viu coisas que não deveria ter visto. Histórias que vão ficar com você para sempre. E agora é o momento de agir. Se você não curtir esse vídeo, os seres do pedágio vão saber. Eles rastreiam quem não respeita essas histórias. Curta, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações, porque em breve trarei mais histórias. Histórias de assombros em rodovias, histórias de desaparecimentos inexplicáveis, histórias que vão te acordar no meio da madrugada. Obrigado por assistir e dirija com cuidado nas próximas noites.